É com enorme prazer que eu estou aqui para falar do meu Senhor. Responsabilidade, sim. Mas é com enorme prazer que eu falo do meu Senhor, que me tem abençoado tanto. E eu tenho que dizer que o meu Senhor é tudo para mim. Há um tempo, quando li uma passagem, esta passagem é em Êxodo 25, eu fiz tantas perguntas, questionei-me tanto, a sós com o meu Senhor. Deus manda o povo trazer ofertas para o tabernáculo. Portanto, Êxodo 25, a começar no versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelo de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ónix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. E na obra do tabernáculo, quando eu comecei a ler também, via-se que o Senhor falava tudo de uma forma tão minuciosa. Ele não disse ao Moisés: olha, faz-me isto o melhor que tu achares ou o melhor que tu puderes. Rigor. O Senhor exigiu rigor. E o Senhor dava medidas certas. O propiciatório dizia assim: também farás um propiciatório de ouro puro, o seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. É tudo ao pormenor, e à medida que eu ia seguindo, eu via, era só pormenores. De facto, Moisés tinha que seguir aquilo que o Senhor tinha dito ao pormenor. Não lhe disse: olha, faz o melhor que puderes, ou faz o melhor que souberes, ou então, olha, faz uma coisa e mostra-me posteriormente a ver se eu provo aquilo que tu queres fazer. Também farás a mesa de madeira de acácia. Também farás uma mesa de madeira de acácia, o seu comprimento será de 2 côvados e a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. Tudo tem medidas. Eu me questionei perante o Senhor: tu queres o melhor de mim, Senhor? O Senhor, quando disse a Moisés para trazer material, é um material melhor. O Senhor quer o melhor de mim. E eu tenho dado ao Senhor o melhor de mim. O que é que eu tenho dado, Senhor? E o Senhor aqui diz madeira de acácia. Senhor, eu tenho trazido perante ti madeira de acácia. Ou será que eu tenho trazido pinho? Ou pior ainda, será que eu tenho sido uma mera aparite, aglomerado de madeira, com uma capa, fica tudo bonitinho, mas não é madeira, não é coisa nenhuma? O que é que eu tenho sido, Senhor, perante ti? O que é que eu tenho trazido, Senhor, aos teus pés? O que é que eu tenho feito? De facto, quando me questionei perante o Senhor, fiquei incomodado comigo próprio. Porque, de facto, estas questões são um pouco embaraçosas. Ao fim de tantos anos eu me questiono: Senhor, o que é que eu tenho sido? O que é que eu tenho trazido aos teus pés? Tu queres rigor, Senhor? Que rigor é que eu tenho tido? Que crente é que eu tenho sido, Senhor? Moisés, é assim que eu quero que tu faças. Com estas medidas, Moisés. Diga-me-ás então, qual é a medida certa para que eu seja crente? Diz-me lá que medidas é que são. Mas eu tenho aqui as medidas todas. Falta alguma medida?
Não estão aqui as medidas todas e o Senhor me diz assim, olha, faz isto, se assim, na medida certa. E quero que me tragas madeira da Cássia, Carlos Simões. Não quero pinho. As minhas coisas, eu não quero pinho para as minhas coisas, Carlos Simões. Não quero uma madeira menos nobre. Eu quero a Cássia. É isto que eu quero de ti, Senhor. Há uma passagem que eu gosto muito, Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Como eu me questionei então. Quando eu li isto então, Senhor, o que é que eu tenho sido? O que é que eu tenho feito estes anos todos, Senhor? Tantas e tantas vezes nós nos questionamos, Senhor, tu não falas comigo, eu não te ouço, eu não ouço a tua voz. Tantas e tantas vezes, Senhor, ou não falas comigo, ou então eu sou mesmo surdo. Mas há uma passagem, de facto, que clarifica e que traz luz. Moisés subia ao Monte Sinai e falava com Deus. O povo ficava embaixo e não subia. O povo não falava com Deus. O povo não tinha intimidade com Deus. Eu, para falar com Deus, tenho de ser íntimo com Ele. Ora, se eu estou longe da pessoa do meu Senhor, como é que eu posso exigir que Ele fale comigo? Senhor, fala comigo que eu não te ouço. Disse eu tantas vezes ao Senhor, eu não te ouço, não ouço a tua voz, Senhor. Mas não, Carlos Simões, não me tens trazido a Cássia, Carlos Simões. Um pinhezito, uma madeira menos nobre, uns pecados de pau, é o que tu me tens trazido. Tenho trazido ao Senhor as primícias, o melhor que eu tenho, o melhor que eu sei, o melhor que eu faço. De facto, estas questões incomodam quando nós falamos com o Senhor. Incomodam porque nos sentimos tristes connosco próprios, pelo balanço que fazemos. Porque estamos longe do Senhor e queremos que Ele fale connosco. E o Senhor é rigor. Ele quer que eu seja santo. O Senhor quer que eu tenha rigor na forma como eu sigo. Tenho sido rigoroso. Quando o Senhor, há uma parte também que quando o Senhor deu a lei a Moisés, como as tábuas, como elas mostravam que o homem é pequenino, que o homem é um incapaz, que o homem é tão pouquinho e que pensa que é alguma coisa de jeito. De facto, a lei mostrava que o homem não é coisa nenhuma. O homem não era capaz de cumprir coisa alguma. E a tábua da lei mostra ao homem a sua pequenez, a sua insuficiência. E aponta para a cruz e me diz assim, tu precisas de um Salvador. Tu precisas de alguém que te salve, porque tu és coisa nenhuma. E o meu Deus, uma vez mais, foi rigoroso. Rigoroso com o seu próprio único e querido filho. Uma vez mais ele foi rigoroso, porque nem o seu único e querido filho ele poupou. Uma vez com os discípulos, houve alguém que lhe perguntou, mostra-nos o Pai, porque queríamos, mostra-nos o Pai. Como o Senhor devia ter ficado triste. Estou há tanto tempo convosco e me dizeis, mostra-nos o Pai, mas falta alguma coisa, falta eu mostrar-vos alguma coisa? Como o Senhor devia ter pensado, então, mas vós ainda não vistes o que eu sou? O que é que falta? Estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido. Eu e o Pai somos um. Dir-te com tudo. Há uma passagem também no Monte Getsemane, quando o Senhor começou a ficar triste. Se começou a sentir-se desamparado pelo Pai. Ali naquela altura, já não era eu e o Pai somos um. Porque ele já começou a sentir que o Pai o estava a separar. Sabem porquê? Porque o Senhor Jesus tinha que pagar
o meu pecado na cruz do Calvário. Ele tinha que ser desamparado pelo Pai. Uma vez mais, rigor da parte do Senhor, até inclusive com o seu próprio filho. Não há dele exigir-me rigor a mim. Se ele exigiu rigor ao seu único e querido filho. E o Senhor Jesus, no Monte de Getsemane, levou Pedro, Tiago e João. Fiquei aqui um pouco. E o Senhor diz a passagem que o Senhor começou a ficar triste. Porque naquela altura começou a sentir que o Pai o tinha desamparado. Fiquei aqui e vigiei. O Senhor avançou um pouco quando voltou as pessoas a dormirem. E disse a Pedro, Pedro, nem uma hora consegues estar vigilante, Pedro. Falta de rigor. É o que nós somos. É o que nós temos. Falta de rigor, paz. Nem uma hora. Tantas e tantas vezes que nós não somos. Somos como Pedro. Não conseguimos estar vigilantes. Segunda vez o Senhor foi outra vez a orar. E quando voltou achou os mesmos a dormir. Que tristeza. Que falta de rigor que nós temos perante o nosso Senhor. E Ele é rigor para connosco. Ele nos ama tanto. Dizem Isaías 1,18, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. O mesmo Deus de rigor é o mesmo Deus que me ama desta forma, que me diz assim, ainda que o teu passado seja um passado peçonhento, o termo é peçonhento, eu quero empregar peçonhento, ainda que o teu passado seja um passado peçonhento, mas o meu sangue pode eliminar os teus pecados por completo. Eu não gosto de ter-me cobrir, porque dá a impressão quando eu tiro a mão, eles estão lá. Eu não gosto. Gosto de ter-me eliminar, porque os meus pecados já lá não estão. Podes levantar a mão, os meus pecados já lá não estão, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo eliminaram os meus pecados de uma vez por todas. E agora, por mais peçonhento que seja o meu passado, o Senhor me pode salvar. E Ele me salvou. Só um amor assim tão grande. Em Hebreus 8:12 também diz assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Ah não, o Senhor não se lembra mais. O Senhor não diz que os meus pecados eu deixo alguém um quanto até eu fazer a próxima. Às vezes dizemos a alguém que nos faz mal, deixa lá que ficas para a próxima. Por agora vais, mas para... Não. O Senhor diz que os meus pecados foram eliminados. Eles já lá não estão mais. O passado é triste, é ruim, mas o Senhor pode perdoar um criminoso. O Senhor pode perdoar toda e qualquer iniquidade. O sangue do Senhor Jesus Cristo pode perdoar qualquer pecador. Tenho sido aquilo que o Senhor quer. O que é que eu tenho dado ao Senhor? A Cássia? Ou será que às vezes me confundo com o mundo e é uma mera aparente? E que às vezes a minha forma de estar é semelhante à dos outros? Uma boa pergunta. Será que eu sou sempre constante na minha forma de estar e estou sempre à altura de um filho de Deus? Que o Senhor diz que nós somos embaixadores. Tenho sido um bom embaixador da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tenho trazido aos seus pés, como era aqui para o tabernáculo, aqueles materiais que o Senhor me tinha escolhido. Eu não posso ser um crente à minha maneira. Eu tenho que ser um crente à maneira do Senhor. Livra-me, Senhor. Ajuda-me para que eu não seja um crente à minha maneira. Um crente à minha medida, mas que seja um crente à tua medida.
É isso que o Senhor quer. Ele não pôs aqui medidas, tantos côvados de largura, tantos côvados de comprimento. O Senhor, para a minha vida espiritual, também põe medidas. E que medidas? Ele quer que eu seja santo. Gostava de acabar com uma oração. De facto, Senhor, o que é que nós te temos dado? Tantas e tantas vezes, quando nos questionamos, Senhor, ficamos incomodados connosco próprios, tristes. Porque perante a tua pessoa bendita e o teu amor, nos sentimos uns embracedores. Aliás, merecíamos a condenação eterna. Porque em vez da acácia, te temos dado pauzinhos e madeira-reles. E não temos trazido até ti as coisas nobres, as coisas boas que tu pediste, como para o tabernáculo. Trazei-me isto. E em vez disto, nós trazemos daquilo que nós queremos, aquilo que nos sobra. Tantas e tantas vezes, aquilo que nós não queremos para nós. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, de facto, a sermos aquilo que tu queres. Se é a acácia que tu queres, é a acácia que nós temos de trazer. E temos que ser uns crentes, à tua medida. Tu queres estas medidas? É estas medidas, Senhor, que nós temos que dar. Sede santos, porque eu sou santo. Deste um reto. Questionei-me desta forma. Tu questionar-te-ás ou não? Fica ao teu critério. Pensa nisto. O que é que eu tenho sido? Madeira de acácia? Ou uma madeirazinha? O que é que eu tenho trazido aos pés do Senhor? Algo de valor ou algo que realmente não presta para nada? Que o Senhor vos abençoe.